Meu nome é Alberto, eu sou psicólogo e estou iniciando um canal aqui no YouTube, um canal que tem como intenção discutir algumas coisas referentes ao comportamento humano, mas não só ao comportamento humano, mas também ligados a todos os acontecimentos do dia a dia, os acontecimentos sociais, os acontecimentos políticos, porque cada um desses acontecimentos, sem dúvida, tem um viés psicológico do comportamento de cada participante. E nossa intenção é exatamente essa, discutir esse comportamento tentando fugir dos polos, da polarização que existe hoje em dia. Hoje em dia as pessoas não fazem análise isenta, tentando entender por que as pessoas agem de certa forma, ou tentando entender o rumo que a nossa sociedade vem tomando. As pessoas fazem análises tendenciosas tentando conduzir as pessoas para o seu pensamento, a sua linha de pensamento, e não para clarificar as ideias de uma forma que a gente possa encontrar um caminho e tentar resolver os problemas sociais, os problemas de comportamento, os problemas de vivência, de interação entre as pessoas. O canal ele vai se chamar O Essencial e busca a essência de cada atitude, de cada acontecimento. Hoje vamos discutir um assunto que está descrito no vídeo, que é se o negacionismo é um distúrbio psicológico. Negacionismo, a negação de um fato, a negação de uma ideia, é um episódio que vem acontecendo de forma bem recorrente nos dias de hoje. Então, pessoas ou grupos negam um tipo de fato apenas para adaptar a sua negação ao seu pensamento, à sua ideia. A resposta é sim e não. A negação pode ser um distúrbio psicológico, mas também pode ser uma estratégia de comportamento para uma estratégia política, inclusive, para obter resultados. Quando é que o distúrbio a negação é um distúrbio? Quando você nega totalmente a realidade de uma forma doentia. Então, o exemplo mais clássico que nós vemos hoje em dia, as pessoas, elas têm ideias formadas sobre as coisas. E essas ideias, elas dão base à sua existência. Negar alguns conceitos que elas defendem é negar a própria existência. Então, elas negam, elas lutam contra isso. Um exemplo bem clássico são as religiões, que se sustentam em pensamentos, em conceitos básicos. Se você nega isso, você destrói todo o sustentáculo que uma pessoa ela se agarra. Então, a religião é um exemplo. Então, se, por exemplo, um exemplo bem clássico, se você negar ou descobrir ou chegar a algum tipo de evidência que Jesus, por exemplo, não ressuscitou, que é um pensamento básico do cristianismo, você quebra toda uma linha de raciocínio. Então, mesmo, por exemplo, que isso possa vir a acontecer, que se descubra que Jesus não ressuscitou, que Jesus é apenas um homem com grande sabedoria, grande potencial, grande conhecimento, mas apenas um homem, você quebra uma cadeia de pensamento que sustenta existências. Então, se isso por acaso for acontecer, algumas pessoas vão negar totalmente esse fato, porque aceitá-lo é negar a própria existência. Essa forma é uma forma doentia de encarar os fatos, porque você não tenta entender o que está acontecendo, crescendo, elaborando os acontecimentos ou as informações e luta contra isso. Isso é doentio, porque as pessoas, em algumas ocasiões, elas se tornam até agressivas contra a ideia. Existe outra forma de negação, que é a negação estratégica. Quando pessoas, vemos muito isso hoje em dia, as pessoas negam os fatos apenas para que a sua estratégia de poder não seja abalada. Hoje em dia, isso é muito recorrente, principalmente com o governo que nós temos. Negam fatos, negam existências de acontecimentos para que a sua estratégia de poder prevaleça.
Então, nesse caso, não é um distúrbio, nesse caso é uma estratégia de poder, uma estratégia para obter um resultado. Um exemplo que nós temos, que é clássico, que está atuando, é o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele é um exemplo disso. Eu acho que as pessoas que o cercam são negacionistas estratégicos, mas o Bolsonaro é um negacionismo doentio, ele é patológico. O Bolsonaro, ele é o que é. O que ele acredita é exatamente aquilo que ele coloca, o que ele expõe. E negar para o Bolsonaro é defender a própria existência. Bolsonaro, se ele começar a repensar conceitos como questões de gênero, ou questões raciais, ou questões ambientais, se ele começar a pensar sobre isso, começar a elaborar, começar a refletir, isso o destrói. Então ele não pode fazer isso. Isso é uma defesa. O negacionismo é um mecanismo de defesa na psicologia. Algumas pessoas colocam isso em prática, mas no início de um impacto de uma notícia que é muito forte, é muito difícil de aceitar. Mas geralmente com o processo, as pessoas elas saem do negacionismo e conseguem caminhar, conseguem seguir em frente. Mas no caso do Bolsonaro, ele não consegue fazer isso porque a negação faz parte da própria existência. Defender os conceitos que ele defende faz parte de quem ele é. Ao mudar, ele deixa de ser quem ele é, ele se perde. Então, ele faz de tudo para manter as suas convicções. É um comportamento doentio, patológico, é um distúrbio. Cercado de pessoas que usam a negação apenas como estratégia. Não só cercado de pessoas no próprio governo, mas cercado de pessoas em outras esferas. Esferas na mídia, esferas de pessoas que se dizem pensadores, que propagam ideias de forma estratégica para alcançar o poder e para manter-se no poder. Mas o Bolsonaro não. O Bolsonaro, ele é um negacionista patológico. Ele se agarra às suas concepções para poder existir. Essa foi uma pequena amostra do que o canal se pretende. A partir de agora, nós vamos discutir questões sociais, eventos sociais que demonstram e evidenciam o comportamento humano e as suas contradições, as suas divergências. E ao discutir, nós vamos tentar encontrar alguma forma para que a sociedade, as pessoas, possam evoluir, possam crescer, possam refletir sobre seus comportamentos, refletir sobre suas tendências, com a intenção de evoluirmos, de seguirmos em frente. É importante seguirmos em frente. Passamos por um momento difícil, não só social, como político, não só nacional, como mundial, como internacional. É importante discutirmos com clareza, com frieza e com foco todas as coisas que vêm acontecendo, todos os comportamentos que vêm acontecendo. Então, a intenção desse canal é exatamente isso, tentar discutir de forma isenta todas as tendências, todos os comportamentos, todas as opiniões que possam surgir e que possamos elaborar de uma forma mais clara e entender o comportamento psicológico que está inserido em cada atitude. Tá bom? Muito obrigado pela atenção e espero que vocês compartilhem o vídeo, que vocês deem o seu joinha e que a gente possa se encontrar mais vezes. Um abraço e até lá!